Olá, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui em mais um programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus, aqui na cidade de Registro, a TV que leva informações do Vale do Ribeira para o mundo. E na entrevista de hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história desse meu amigo lá de Pariquera-Açu, meu amigo Samir. Tudo bem, Samir? Como está? Tudo bem, Milton. Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem também, Samir. Melhor agora tendo você aqui comigo, Samir. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Satisfação é enorme, né? Poder estar aqui junto contigo, né? Nesse dia de hoje, conhecendo o estúdio, conhecendo toda a galera trabalhando aqui. Muito bom, muito bacana. Parabéns, né? E muito bom poder estar aqui hoje, a gente poder trocar uma ideia, né? Embora sejamos vizinhos, mas vizinho só de endereço, que a gente não se vê. Fala pouco, né? Vizinho Mas, que não conversa, né, Samir? Aí a gente encontra uma oportunidade para conversar um pouco, né? Bom, prazer, cara, prazer. Transferir conhecimento, né, Samir? Você tem aí várias formações, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu estava aqui perguntando, né, como é que pronuncia seu nome, né? Deros Salé, aí você também falando a pronúncia correta, né? Me fala um pouco da sua família, de você, enfim. Tem a junção dos dois nomes aí, né? O Deiros é filho da terra, né? É daqui, a família da minha mãe é toda de Registro, né? E o Sale, ele vem do meu pai. Meu pai nasceu no Líbano, foi criado no Líbano, né? Veio para cá já após a maioridade e começou a vida aqui, começou a se bater por aqui, foi construindo vida, família e cá estamos, né? Eu hoje vou fazer 47 anos, casado, né? E estamos aí tocando a vida. E o seu pai, quando chegou no Brasil, ele chegou aonde primeiro? Porque que lugar? Ele veio para que lugar? Cara, é muito interessante essa história do meu pai. Quando ele veio menor de idade. Um padrinho dele, que morava em Rio Claro, na época trouxe ele, né? A situação deles lá no Líbano era bastante precária e trouxe ele para trabalhar aqui no Brasil. E foi bem interessante porque ele veio, na época ele se aventurou, não sabia falar nada em português, não sabia nada, absolutamente nada. E o padrinho ensinou ele a contar dinheiro e oferecer as peças, ele batia de porta em porta, oferecia, né, as vendas dele. E só que por um descuido, ele foi pego e ele estava irregular na época, ele teve que voltar, e aí quando ele atingiu a maioridade, aí ele veio e definitivamente ele ficou. Mas ele começou ali pela região de Rio Claro, depois ele veio migrando, constituiu a primeira família dele em São Paulo, e depois ele veio para o Vale do Ribeira, começou em Juquiá, porque Juquiá tem muitas famílias, né? Tem grande bastante, lá, né? Tem uma colônia, né, grande, forte, né, em Juquiá, forte, isso. E aí de Juquiá ele veio e migrou para Registro. Em Registro, na época, ele abriu comércio, conheceu minha mãe e começou tudo aqui em Registro, né? Eu nasci em Registro. É isso que eu ia perguntar, se você nasceu em Juquiá ou nasceu em Registro. Nasci em Registro. Quando eu nasci em Registro, meu pai já morava em Pariquera. Mesmo assim, eu nasci em Registro, mas esses 47 anos, né, tirando um período da vida que a gente mora fora, estuda, trabalha, né, mas a maior parte desses 47 anos em Pariquera, em Registro, aqui na região mesmo. Ô, Samir, e hoje você faz o quê? Hoje eu tenho uma autoescola em Pariquera, atuo na área de trânsito, no segmento, né, de trânsito. A gente trabalha ali na formação e capacitação hoje dos novos motoristas, né? Algo que eu faço não é hoje, né? Eu trabalho nisso desde 2001, então já tem aí 25 anos que eu estou nessa carreira aí de autoescola, de trânsito, né? Não vai e vem, sempre constituindo um pouco mais e agregando um pouco mais, né, de toda essa atividade, porque quando a gente fala trânsito, né, Milton? Às vezes a gente enxerga isso de uma forma muito pequena, mas quando você se envolve, você olha isso, né, por outro ângulo, você começa a entender o quanto isso é grande, né, o quanto tem áreas diversas para se trabalhar, para estudar, para aprender, né. Então, ao longo desse tempo todo, né, de 25 anos trabalhando nessa área, sempre buscando mais e mais conhecimento sobre trânsito, né, e desde então
né, vindo, estudando, fazendo as graduações, pós-graduações e buscando mais conhecimento sobre esse foco, né, e é muito interessante, assim, na vida da gente, porque no decorrer da vida profissional, a gente migra para outras áreas, né, vou tentar isso aqui, vou tentar aquilo ali, uma oportunidade, a gente não fala não para oportunidade, né, Milton, a gente vai, não tenha dúvida, né, disso. com certeza. E mesmo assim, esse mundo de trânsito, autoescola, formação, capacitação nunca saiu de mim, né? Embora em algum momento fazendo uma outra atividade, trabalhando em outro segmento, mas no paralelo nunca larguei. Sempre envolvido. Nunca abandonei. É algo que eu gosto muito, né? Hoje eu tenho algumas capacitações bem importantes, né? Interessantes na área de trânsito também. Vamos falar um pouco sobre essa questão da sua formação, o Samir, que eu achei bastante interessante, porque quando eu comecei a conversar com você sobre isso, eu falei, nossa, tem várias formações, né, em várias áreas, e às vezes áreas, eu entendo que são todas áreas afins, acabam tendo uma relação muito grande. Sim. Me conta um pouco, quais são as suas formações acadêmicas? Tá. Logo quando eu terminei, né, vamos pegar lá no comecinho de tudo, né, logo quando eu terminei o meu ensino médio, e aí vem aquela coisa, né, dos pais, né, você precisa fazer uma faculdade, um curso técnico, você tem que estudar, você tem que ir realmente, né. Um bom emprego? E realmente Estávamos falando com a Michelle do Sebrae agora, no outro dia, numa entrevista sobre isso, né? Bem interessante isso. Sim, claro, e já é uma tendência, né? Algo que já vem dessa forma, né? Claro. E aí, assim, eu tenho uma questão, assim, de desenvolvimento muito precoce, né, dessa questão, porque desde muito novo, aos meus 9 anos de idade, eu trabalhava junto com meu pai. Então, assim, eu amadureci muito rápido nessa questão, né? E muito cedo, claro, eu sempre me preocupei com isso. Então, quando eu terminei meu ensino médio ali, vou fazer um curso técnico, o que cabia na época era um curso técnico de laboratório. E eu vim fazer, né? Na época fiz, quando o ITEC ainda era no centro, aqui em Registro, fiz. Terminei, consegui um emprego num laboratório em Curitiba e já fui trabalhar. Primeiro mês trabalhando no laboratório, encontrei uma oportunidade no curso de instrutor de trânsito. Eu falei, eu quero. E fui fazer o instrutor de trânsito. Fiz o instrutor de trânsito e já voltei para cá com o emprego arrumado. Já voltei para cá, terminei o curso agora e tive uma oportunidade de emprego numa autoescola na época em Registro e já comecei a trabalhar. E nunca tive problema com os desafios, né? Porque na época o meu ex-patrão ele falou assim, Samir, eu tenho uma oportunidade, já que você terminou o curso de instrutor agora, legal, vamos trabalhar, só que em sala de aula, dando aula, não é na rua, dando aula de carro, de moto, não, é numa sala de aula, é teórico. Eu falei, vamos embora, eu quero, né? E desde então eu comecei, né? E aí, na sequência do curso de instrutor, eu já fui buscando as complementações. Tem um curso de examinador de trânsito, eu quero fazer. Já na sequência eu fui fazer curso de diretor de ensino, de diretor geral e tantos outros cursos na área que eu fui sempre fazendo para ir agregando e trazendo tudo isso. Foi daí que veio uma oportunidade de uma graduação rápida que tinha pela PUC do Paraná de trânsito. E eu fiz também, né? Aí foi minha primeira graduação. Eu fiz em trânsito e sempre trabalhando nessa área. Anos depois eu já estava envolvido com o Sistema S, trabalhando já no Sistema S, né? Passados uns bons anos, fiz um curso de tecnólogo em segurança no trabalho. Mas por quê? Porque daí eu já enxergava que dentro da área que eu trabalhava, aí nesse momento em questão, eu já estava no Sistema S, eu já tinha uma diversidade muito grande assim, de ações profissionais, né? Então, óbvio, preciso de um curso na área de segurança no trabalho. E por que não fazer uma graduação? Né? Tinha a oportunidade de um curso técnico, mas tinha o tecnólogo, então era mais uma graduação. Eu fui e fiz, né? Formei, trabalhei, atuei, mas bem pouco. O foco sempre foi complementar as atividades profissionais das quais eu já estava envolvido com elas, né? E aí fiz essa graduação em tecnólogo e segurança do trabalho, continuando trabalhando e aumentando. Foi onde veio o estalo. Tenho 2 graduações, acho que agora é hora de eu fazer algo a mais. E aí comecei a buscar uma pós. Foi quando eu fiz minha primeira pós e na sequência eu fiz 3 pós.
Após em segurança no trânsito, gestão no trânsito e segurança viária, né? Então eu fiz 3 pós-graduações, segurança, todas focadas na parte de segurança, de trânsito, de aprimoramento, na área de aprendizagem sobre o trânsito. As 3 pós-graduações, elas foram sequenciais, né? Então, essas são minhas graduações hoje, né? Então, tenho 2 graduações, tenho um curso técnico, 2 graduações e 3 pós-graduações. Mas tudo sempre direcionado mais para a área de trânsito mesmo, Milton. Ô, Samir, legal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu queria que você me contasse uma experiência de trabalho que você teve como coordenador do programa de inclusão da Secretaria do Estado, né, da Secretaria do Estado de São Paulo, da pessoa com deficiência. Legal. Como é que foi essa experiência? Como é que você viu esse momento e qual a importância que ele teve para você? Para mim isso foi algo assim muito incrível, né? Foi uma oportunidade que eu agradeço todos os dias por poder ter feito parte desse mundo, sabe, Milton? Porque uma vez que você não está inserido nesse contexto da pessoa com deficiência, você tem uma visão. Quando você entra nesse universo, a sua visão é totalmente diferente, né? A gente começa a aprender, a gente começa a ter um olhar diferente para tudo, né? Então, foi muito bom. Eu tive uma oportunidade pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado, que eles, né, através de um amigo nosso em comum, que conseguiu fazer essa articulação dessa oportunidade para mim, a gente conseguiu estar dentro desse programa. Esse programa, quando ele veio, né, eu fiquei 2 anos nesse programa, ele foi extensivo por mais 2 anos. Esse programa ele era terceirizado da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na qual eu também tive um privilégio muito grande de fazer parte do Instituto Jô Clemente. O Instituto Jô Clemente, o IJC, ele é a antiga APAI de São Paulo. E a APAI de São Paulo tem um know-how gigante, né? E ali eu tive pessoas que foram os meus líderes, os meus chefes, que são pessoas assim, que são os monstros da sabedoria, sabe? Eu falo isso, né, sem demagogia nenhuma, e sempre falei para eles mesmo, né, que eu queria conseguir ter 10% da expertise que aqueles caras têm, sabe? Eu acho que eu me sentiria inteligente, sabe? São pessoas formidáveis, assim, com quem eu consegui aprender muito e constituir um trabalho aqui no Vale do Ribeira, né? Esse trabalho ele veio pautado na demanda que a gente tinha, né, das empresas que tinham cota para que a gente conseguisse fazer a inclusão, né, e do outro lado a demanda que a gente foi fazendo, esse levantamento das pessoas com deficiência precisando da inclusão. E a gente trabalhava bem nesse meio, né, de encontrar a pessoa com deficiência, capacitar, selecionar, levar a oportunidade para essas pessoas e conseguir realmente fazer a inserção. Hoje já se tem um olhar melhor, né, para isso. O Ministério do Trabalho atua, né, direto em cima disso. E o legal de tudo isso, assim, é que a gente vem para uma região pequena como a nossa, que as empresas, a maioria das empresas, elas não cumprem cota. Hoje na nossa região, se você pegar grandes empresas que têm que cumprir cota de contratação, são pequenas, é um número muito, muito pequeno, né? Mas a maioria das empresas, o que foi legal, Milton, as pessoas entenderem a importância da inclusão, a importância da pessoa ter um comércio e falar assim, não, gente, trabalho em 3, 4, 5 pessoas aqui, mas por que não incluir uma pessoa aqui no meu comércio? Né? E fazer um diferencial nessa inclusão. E a gente se deparou com essas situações aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Empresas pequenas, mas que se sensibilizaram com o trabalho e a gente conseguiu fazer um trabalho de excelência e hoje esse trabalho continua aqui no Vale. Tem uma outra pessoa que hoje é coordenadora desse trabalho, esse trabalho está avançando cada dia mais e mais, né? Hoje a gente tem mais redes já que operam, né, com as contratações, então hoje ele está aí de vento em popa, né? Eu fui o precursorzinho no começo, né? Foi quando a gente começou, né? E eu sou muito grato, sabe? É algo que, assim, é uma gratidão eterna mesmo que eu tenho por ter feito parte desse mundo e aprendido um pouquinho mais. É de uma importância, né, muito gigante, grande, né, gigante, porque gigante. Realmente você fazer inclusão, realmente você fazer transformação na vida das pessoas,
falar que as pessoas elas estão aqui, que elas, né, Sim, claro. precisam dar atenção, precisam de oportunidade. Claro, um ser humano dotado Exa- de muitas habilidades e Exatamente excluso. Exatamente isso. Né? Né? Muito legal. Vamos falar de uma outra experiência que eu também acho muito legal que você tem, que foi ser socorrista do SAMU. Gostoso, do nosso legal. SAMU de Pariquera-Sul. De registro. De registro? De Não foi de registro. Pariquera? Não, foi de registro. Foi da Prefeitura de Registro. Da Trabalhei Prefeitura de Registro. Isso, E também Prefeitura de Registro. não está nada diferente, a mesma Sim, é a mesma sim. intenção. Sim, né? sim, o trabalho é o Que mesmo, é, né? Sim. Que é salvar vidas. Sim, eu trabalhei no Sistema S e por um tempo, né, no Sistema S, eu fui tendo um plano de carreira dentro da própria empresa e esse plano de carreira me levou para uma oportunidade fora daqui. E eu fui assumir uma coordenação de uma unidade do Sistema S em Piracicaba na época. Fiquei alguns anos lá, a gente fez um trabalho lá. Depois a gestão toda do Sistema S ela mudou e os cargos que nós tínhamos eles foram destituídos do sistema. Quando no momento em questão, isso eu estou falando de 2014, tá? Isso aconteceu e aí os cargos que nós tínhamos, né, as posições que nós tínhamos, eu no momento quanto coordenador, eu fui destituído da minha vaga na época, né, como alguns outros colegas também, e foi quando eu voltei para cá. E quando eu voltei para cá, tinha um concurso da Prefeitura de Registro aberto para justamente para o trabalho do 192, né, o trabalho de resgate do 192. E eu já trabalhava, eu já dava aula no curso de APH, eu já tinha dado aula, já dava treinamento para motoristas, né, sobre o transporte de emergência, urgência e emergência, então eu já tinha um know-how, né, não técnico e operacional como adquiri nesses 10 anos aqui, mas foi justo nesse momento, eu estou voltando, eu estou retornando, edital aberto, eu falei, vou fazer o concurso. Fiz o concurso, passei, assumi a vaga, né, em 2015 e fiquei até janeiro de 2025, quando eu exonerei agora o ano passado. Né? Fiquei 10 anos na Prefeitura de Registro e foi uma escola, Milton, sabe? É muito bom, né? É muito gratificante você poder fazer algo, né? Salvar uma vida, poder atuar junto, né? De uma situação dessa. Às vezes a gente passa uns perrengues, né? Trabalhei muitos anos à noite e o seu corpo vai debilitando e você vai ficando, mas quando você pega ali uma situação que você salva uma vida, que você consegue reverter uma situação, né? Criança, sabe? Muitos atendimentos, muita coisa que a gente fez assim, então foi uma escola, foi algo muito gostoso, sabe? É algo que eu vou carregar também para a vida, para mim, assim, né? Nesses 10 anos eu tive ali envolvido com pessoas que quando eu cheguei já estavam ali no setor trabalhando há anos também, então eu sempre fui muito bem acolhido, muito bem amparado e principalmente na questão técnica, né? Sempre que eu precisei eu tive ali todo um amparo técnico para que a gente pudesse cada vez fazer um trabalho de mais excelência, né? Um trabalho melhor. E depois que eu também conheceu muitas pessoas, né? Sim. Esse tempo todo trabalhando. Com toda certeza. Eu falo que, como eu trabalhei 10 anos em registro, eu falo que em Pariquera eu moro há 40 e tantos anos. Eu sei o nome de meia dúzia de ruas. Registro eu sei o nome de qualquer rua que você me perguntar, eu sei aonde fica. Exatamente. Exatamente, né? O Samir, teria assim, nessa atuação, nesses 10 anos do trabalho, alguma coisa assim que você viu que te deixou impressionado, que te chamou muito a atenção? Algo que você lembra, assim, que você possa contar? Tem muita coisa, né, Milton? Tem muita coisa que impressiona, que deixa a gente mesmo, sabe, com o coração muito alegre, né? N situações. Assim, se eu for elencar para você, N situações, né? Da gente pegar uma criancinha de 2 meses engasgada e que a gente chegar no local, na casa, para atender os pais, a mãe já, né? Eu lembro muito desse caso, que foi um caso que me emocionou muito na época, né? Quando a gente chegou, um bairro distante do centro de registro, então até chegar até o bairro já foram alguns minutos de deslocamento, né? E a gente andando ali com urgência mesmo, né? Chega lá, o pai já desmotivado, sentado de um lado, a mãe já
cabisbaixa, do outro lado a criancinha desfalecida já ali em cima do sofá da casa, né? Engasgada, já toda cianótica, toda roxa, e você pegar aquela criança e você conseguir reverter, e você conseguir fazer aquela criança respirar, sabe? E no momento a gente não contém a emoção, as lágrimas vêm, é algo muito natural, sabe? Então, são N situações, né? Essa situação foi uma, caso de parada cardiorrespiratória, a gente conseguir reverter, você vê a gratidão no olhar da pessoa, olhando para você, pegando na sua mão e falando, cara, você salvou minha vida, cara, obrigado, né? Acidente de moto, acidente de carro, a gente conseguir, né, ajudar, né, essa pessoa a ter uma sobrevida, né, a não ter um membro amputado, arrancado por um mau atendimento, por um atendimento incorreto. Então são situações assim que deixam o coração da gente muito, muito bom, sabe? Ô Samir, no caso dessa criança, tinha 2 meses? 2 meses. Você não teve mais contato com a família? Você não sabe mais nada deles? Não, eu não tive mais, não. Nesse caso eu não tive mais contato. A gente teve aquele contato do atendimento, Sim. o pós-atendimento, claro. Estavam ali, né? Inclusive à noite, eu trabalhei à noite, né? Muitos anos à noite, então foi um caso que a gente atendeu, a gente levou para a UPA, depois do atendimento da UPA, a UPA ainda solicitou a alta dessa criança com os pais e a gente ainda levou eles para casa, e chegar em casa e deixar eles em casa. Quem sabe eles não vão ver o programa, né, na Talvez, TV Ribeira Plus, sim, e não lembre desse momento importante, né, Samir? O pai e a mãe depois levando eles de alta, né, para casa, a família ali abraçando a gente, e aí é uma situação que todo mundo chora junto, a gente não aguenta, né? A gente não aguenta, né? São situações muito gostosas, sabe, Milton? Que são memórias, né, que a gente vai criando e que, passe o tempo que passar, né? A gente vai guardar isso sempre. Com certeza. Samir, nós vamos no intervalo aqui e voltamos já já. Ó, entrevistando hoje aqui no programa Milton Wolff, Samir. Nós vamos no intervalo e voltamos já já com o programa Milton Wolff. O Circuito Sesc de Artes 2026 vem aí para agitar sua cidade. Participe das atividades gratuitas de circo, teatro, música, dança, cinema, literatura e artes visuais. De 21 de março a 26 de abril, em 133 cidades. Confira a programação em sescsp.org.br/circuito. Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Apoio: Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. Realização Sesc. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40.
Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui a mais um programa do Milton Wolff e hoje eu estou entrevistando o meu amigo Samir, que é lá da minha cidade de Pariquera-Sul, que tem lá uma autoescola, né, Samir? Isso. Ô, Samir, vamos falar um pouquinho de uma outra experiência sua? E o rapaz aqui tem histórias para contar, né? Que é a sua formação de instrutor, né? Formação de condutores, atividade, você exerceu essa atividade em 2001. Como é que foi esse trabalho, sabe? Como é que é fazer esse trabalho? Atuar como instrutor, Milton, é algo que você tem que gostar, né? Começa muito por aí, que você tem que gostar muito, porque hoje o trabalho de instrutor, né? Se você pensar, qual que é o foco do trabalho de instrutor? Formar motorista, formar condutores. Formar condutores, ele envolve uma série de pré-requisitos, né? Pré-requisitos esses, por exemplo, que eu sempre consegui vivenciar tudo muito de perto, porque eu sempre gostei muito de sala de aula. Eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei de estar na frente de uma sala de aula, de falar ali com 20, com 30 alunos numa sala, e de ter esse tempo para trocar essas informações com esses alunos, né? E uma coisa curiosa é que eu sempre falei para os meus alunos, tinha uma hora que eles falavam assim, professor, você não para um pouquinho, você não respira, cara, pelo amor de Deus. E assim, eu passava batido horário de intervalo e eu ia, sabe? Porque a vontade de você passar aquilo que você sempre correu atrás e estudou para aprender, né? Então eu acho que fazendo um comparativo, você pega um primeiro condutor, uma pessoa que está chegando hoje para tirar uma carteira de habilitação. Essa pessoa ela vai estar no trânsito daqui uns dias. E qual foi a oportunidade que ela teve de estar numa sala de aula, de conhecer o conteúdo do qual ela vai estar envolvida? Nenhuma oportunidade antes dele chegar numa autoescola e fazer uma matrícula para tirar a habilitação, né? E aí você traz essa pessoa para um curso que agora já não tem mais na nova legislação, né? A gente fala daqui a pouquinho, mas você trazer ele para uma sala de aula com 45 horas aula, um curso que a gente sempre formatou ele em 9 noites. 9 noites de 5 horas aula por noite. Então a gente concluía a carga horária dele ali. 45 horas aula, Milton, meus ex-alunos sabem muito bem do que eu estou falando, que era batido o conteúdo para caber dentro dessas 45 horas aula, né? E aí você para fazer uma comparação, vamos pegar um motorista profissional. O cara trabalha lá no transporte de produtos perigosos, o cara trabalha no transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, emergência, carga indivisível, qualquer um desses aí, né? Às vezes a gente pega você, Milton. Quantos anos de habilitação o Milton tem? 30 anos habilitado, né? Beleza, aí o Milton tá chegando, 30 anos habilitado, já renovou a habilitação 5, 6 vezes, conhece muito sobre o trânsito, teve muita vivência sobre o trânsito, mas você chega para fazer um curso hoje, para você dirigir um caminhão, para você dirigir um ônibus, você tem que ir para uma sala de aula e fazer 50 horas de curso, né? É aí que vinha a questão, uma pessoa que já tem conhecimento, que já conhece sobre o trânsito, ela tinha que sentar numa sala de aula e fazer 50 horas de curso teórico.
direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros, relacionamento interpessoal, e daí vai, né? E aí a gente pegava uma pessoa, né, que estava chegando sem ter conhecimento nenhum, e era 45 horas aula só. E agora já nem tem mais carga horária obrigatória, né? E aí a gente tinha que, dentro desse tempo pequeno, que para mim eu acho pequeno, eu falava para os meus alunos, eu gostaria que o curso tivesse 100, 150 horas. Meus alunos olhavam e falavam, misericórdia, professor, por favor, você fala demais, imagina ter que aguentar você aqui 100, 150 horas, né? E a gente brincava muito, mas esse tempo assim foi um tempo que a gente constituiu muita amizade, né? E foi muito bom para poder compartilhar conhecimento. Então levar para eles esse conhecimento, porque eu sempre falei para os meus alunos, sempre, começo de curso, quando eu fui para a parte prática, quando eu dei aula em parte prática também, né? Eu sempre falei para eles, a minha preocupação não é você passar no exame. Você passar no exame é uma consequência do que a gente está fazendo aqui. A minha preocupação é você aprender o que você vai ter que fazer lá fora, qual comportamento você vai ter que adotar lá fora, né? E essa questão desse trabalho, dessa atividade profissional, ela é muito frustrante, Milton. Por quê? Porque a gente fala, por exemplo, vamos pegar uma das matérias mais conhecidas, né? Direção defensiva. É um trabalho de formiguinha. É colocar na mente das pessoas a importância da mudança do comportamento. Não apenas a pessoa saber, eu sei da direção defensiva, eu sei que tem que manter distância, eu sei que tem que frear mais cedo, eu sei que tem que fazer isso, eu sei que tem que fazer aquilo, eu sei que tem as condições adversas, eu sei que tem a chuva, eu sei que tem a iluminação, eu sei... Tá bom, saber é uma coisa. Agora vem a questão do conhecimento vezes ação, né? Então, assim, não é só conhecer, mas é colocar em prática, tá? Você sabe, mas você usa, você faz, você aplica, né? Então, esse é o trabalho. E por que eu falo para você que é muito frustrante? Porque ao longo dos anos, né, a gente que dava aula e que está envolvido nesse contexto, a gente acompanha muito a estatística de acidente de trânsito. E aí você vê que a gente está ali, ó, ano a ano, trabalhando, e os acidentes de trânsito, a estatística só aumenta. E todo ano você trabalhando e levando conhecimento e tentando, e a estatística de acidente de trânsito só aumenta. Até que chega um ponto que você fala, é por isso que é frustrante, que eu falo que é frustrante. Chega um ponto que você fala, o que eu estou fazendo não está valendo nada, né? Mas eu sou 1 em 1 milhão, então eu tenho que ter motivação, eu tenho que continuar. Está muito ligado ao comportamento das pessoas, Sim, essa vida. E o exatamente. comportamento das pessoas é complexo ao extremo, né? Exatamente. Eu lembro muito assim, né? Claro, eu fiz autoescola, fiz, né, todos os cursos e tal. Mas assim, eu tive um grande mestre que foi meu pai. Certo. Né? O meu pai, ele dizia assim, olha, se você vê uma bola correndo na frente do carro, pare. Sim. Atrás da bola vem uma criança. Uma criança. Se você estiver passando na rua, dirigindo, tiver criança, diminua a velocidade. Ontem, por incrível que pareça, eu estava descendo lá na Barra do Turvo, assim, um morro, e fica um ponto cego. Certo. E quando eu desci, que eu estava devagar, parando, tinha uma criança com uma outra criança de colo, mais duas crianças de 7 a 8 anos de idade, sentado no meio da rua. No meio da rua, sentadas? No meio da rua. Olha só. Ou seja, se eu não tenho isso já comigo, de ter o cuidado, de ter a preocupação, teria acontecido alguma coisa. Ou de estar distraído por uma fração de segundos, né? E hoje, né, Samir, o celular é uma coisa extraordinária, né? Mas, enfim. E aí, assim, o meu pai sempre falou assim para mim, né? Então, olha, tem um carro lá na sua frente, aqui você já vai devagar, para você não precisar chegar lá e frear. Sim. Né? Porque você faz duas coisas, você tem esse cuidado e você vai economizar o freio do carro. Sim, com certeza, com certeza. Então, né? E as pessoas não, assim, você vê hoje o trânsito de uma forma muito agressiva, né? Assim, o comportamento, às vezes as pessoas baixam o vidro e xingam a outra, né? Exato. E aí não é o Samir que vai fazer essa transformação. Exato. Né? Exatamente. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha, né? Muito complexo, né? O trânsito, a gente tem que ter uma visão macro disso, né? Porque senão a gente se frustra mesmo, né? E você acaba se desmotivando
a poder dar o melhor de si, né, pelo trânsito, por uma mudança de comportamento, né? Você tocou um ponto bem importante aí, que é a questão do celular, né? Na última estatística que a gente tem, ela muito bem pautada, as estatísticas de acidente de trânsito, com o passar do tempo, elas tiveram muitas alterações. Em um determinado tempo, o maior índice de acidentes de trânsito acontecia por excesso de velocidade. A legislação ficou um pouco mais severa, apertou um pouco mais e isso mudou, o cenário mudou. Depois passou mais um tempo e o maior índice de acidentes de trânsito começou a acontecer por uso de álcool. Pessoas dirigindo, né, fazendo uso de álcool. E aí a legislação também ficou um pouco mais severa, até hoje mantém, né, a legislação. E com o passar do tempo, essa estatística foi mudando. E a última estatística que a gente tem agora, né, dos últimos anos, é que o índice de acidentes de trânsito hoje, o número elevado do índice de acidentes de trânsito hoje é por distração, né? E aí a distração está ligada diretamente, não vamos falar que é só o celular, mas na maior parte é o celular, né, Milton? Antigamente, teve um tempo atrás, você estava andando numa rodovia, dirigindo o teu carro, e quando você olhava para o carro da frente, às vezes você via o carro da frente queimando a faixa, saindo um pouquinho para a esquerda, saindo um pouquinho para a direita, e você já pensava antigamente, deixa eu dar um toque de farol, deixa eu dar uma buzinada, porque o cara pode estar cochilando, pode estar passando mal, né, pode estar com algum problema, e deixa eu, né, tentar ajudar ele de alguma forma. Mas hoje, realmente o cara pode estar passando mal, ele pode estar cochilando, ele pode estar cansado, pode tudo isso, mas a gente já imagina num primeiro momento que ele está no celular. Até porque essa vinda para comer a faixa é uma coisa corriqueira. Sim. A sua atenção para... Eu, por exemplo, eu vou dirigir, eu entro na BR-116, a minha atenção é só nos caminhões, assim, ou seja, não, né, nos caminhões, mas quem está à minha frente. Porque é muito comum, E aí você percebe, você olha, você percebe que a pessoa tá pegando no celular. A gente tem um olho mais técnico, né? E a gente já tem o hábito de passar dando uma olhada, né? E você sempre acaba vendo que isso é constante, né? Exatamente isso. Então, assim, mas não cabe a nós julgar, né? Mas cabe a nós entender que hoje a gente gira, né? O mundo gira em torno de um celular, tudo tá ali, né? A pessoa tá na estrada, tá trabalhando, tá chegando ali uma nota para ela, tá chegando itinerário, ela tá usando um GPS, então tudo tá ali, né? Mas a gente precisa ter consciência, né? Ter essa mudança de comportamento. Então, a profissão de instrutor hoje, né? Para você ver como a gente tem, né? Uma diversidade muito grande assim, de ações e de situações, né, que envolvem diretamente tudo que a gente cria quando você fala sobre uma metodologia de aprendizado sobre o trânsito. Exatamente isso, Samir. Samir, uma outra experiência que você teve, que também acho muito legal, até porque eu fiz cursos lá, que é o SEST Senat. Você foi coordenador. Fala um pouco dessa experiência para nós, como é que foi isso? O SEST Senat foi uma escola para mim, né? Eu comecei no SEST Senat em 2006, aqui na unidade do Senat de registro mesmo, né? 2006 eu comecei aqui, na época tive professores incríveis, né? Pessoas que estavam ali, que realmente me abraçaram na época, né? Eu e mais alguns amigos que chegamos juntos naquele momento, né? Nesse momento do Sistema S ali, e começamos a aprender, Milton. Em 2006 eu comecei ali a aprender, comecei a fazer cursos, né? E aí comecei a fazer curso de transporte de produtos perigosos, transporte escolar, transporte de emergência, transporte coletivo, transporte de cargas indivisíveis, e ali a gente foi constituindo um currículo para que a gente pudesse trabalhar dentro do sistema, né? Então foi uma chegada em 2006. Na época, em 2006, eu trabalhava no Consaúde, em Pariquera, de segunda a sexta. Eu era motorista administrativo no Consaúde, né? Também foi um momento que abriu um concurso, eu fiz, passei e fui, né? Aquelas oportunidades que eu falei que elas vão aparecendo, mas a gente está sempre dentro do contexto, né? Fiquei 2 anos lá no Consaúde, e 2 anos no Consaúde
trabalhando de segunda a sexta, e sábado e domingo eu ia para o Senat e fazia cursos e comecei a trabalhar e comecei a dar aula. 2 anos depois eu exonerei lá no Consaúde e fiquei só no Senat. Foi quando eu comecei já a atuar diretamente em sala de aula, eu dava aula, eu já tinha as minhas turmas, né? Hoje eu tenho muitos ex-alunos aqui do Vale do Ribeira, né, de todas as prefeituras que a gente dava aula. Tem pessoas que às vezes eu nem lembro, me encontram, professor, tudo bem? Ô, você me deu aula lá num curso no Senat, lá no ano de não sei quanto, poxa, que legal. Às vezes a gente nem lembra, porque é muita gente, né, normal, né? Mas assim, isso é muito legal, a gente constituiu muita amizade e fomos constituindo, né, ao longo do tempo, um trabalho dentro do Sistema S, dentro do Senat na época, e eu fiquei ali até 2011. Em 2011 foi onde eu falei para você que a gente tinha um plano de carreira ali, né? Então em 2011 eu já assinava como coordenador, eu já não estava mais instrutor da unidade aqui, eu estava como coordenador. Por um período eu fiquei como gerente interino da unidade, porque a nossa gerente na época ela teve um problema de saúde, saiu, e eu estava naquela ascensão dentro do sistema, e aí dali eu fui para uma oportunidade em Piracicaba, onde eu assumi como coordenador. E lá como coordenador, aí sim, né, a gente tinha uma área bem gigantesca para atuar e para trabalhar ali em Piracicaba, mas eu era coordenador da parte de cursos, né? Porque o SEST e Senat, ele tem a área social, que é do SEST, e a área de aprendizagem, né, do transporte, do segmento do transporte, que é o Senat. E era ali na área do transporte que eu era coordenador e coordenava todos os cursos, né? Tanto os cursos que eram obrigatórios pelo Detran, credenciados para motoristas, quanto os cursos livres, né, que a gente fazia também, cursos de complementação, né, a gente atuava também, né, na sociedade, né, dando cursos para as prefeituras, CRAS, então, aonde a gente conseguia inserir um pouquinho do contexto do nosso trabalho, a gente sempre estava ali, né. Em Piracicaba fizemos um trabalho muito bacana no Centro de Ressocialização, né, a gente dava aula dentro do presídio mesmo, né, num trabalho de ressocialização era um presídio feminino lá, que elas estavam naquele último ano, né, da ressocialização para sair, né, já sair com diploma, já sair com uma certificação para poder ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Então foi um trabalho bem bacana que a gente fez ali também, né, e fiquei lá até 2014. Então foi esse período aí, 2006 a 2014. Eu fiz um curso lá no Senat de Pariquera sobre direção defensiva. Uhum. Eu e vários colegas do ITESP. Do ITESP. Não me lembro o ano, mas foi um curso muito, muito, muito bom, muito bom. O Senat sempre teve muito essa visão técnica, né? E a gente trabalhava, estudava demais, né, para poder estar em sala de aula, porque a gente era muito cobrado nessa questão técnica, né? Então, para a gente dar um curso de direção defensiva de, sei lá, 20 horas para uma turma, meu Deus, a gente estudava ali muito para isso, né? Então, e é por isso que a gente tem esse feedback muito positivo, né? As pessoas gostavam mesmo porque o conteúdo ele era bom, né? Era um conteúdo bem técnico mesmo. Ô Samir, você tem a formação também de técnico de segurança do trabalho. Uhum. Hoje é uma área, né, uma profissão extremamente importante, né? Sim. Nós temos aí profissionais no setor privado, no setor público, tem uma necessidade e tem uma importância muito grande. E as pessoas muitas vezes não sabem o que um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho faz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, né? Isso é bem legal, né, Milton? Porque isso, com o passar dos anos, ele veio crescendo muito, né? Há um tempo atrás, quando você falava, né, em segurança no trabalho, técnico de segurança do trabalho, as pessoas quase não conheciam, não entendiam, não se importavam muito, né, com o maior capital que uma empresa tem hoje, que é o capital humano, né? Então, assim, o segmento de segurança no trabalho, ele veio, assim, no primeiro momento, com a ideia de cuidar do capital humano, né? Cuidar dos funcionários, cuidar das ações, né? Porque, queira ou não, isso impacta, né? De uma maneira muito grande, né? Impacta na questão do trabalhador, da saúde do trabalhador, do trabalho, da execução do trabalho. Então, assim, é algo
Da empresa também, né? Da Samir? empresa. Seja ela pública, seja ela privada, enfim, né? Sim. No contexto do trabalho, Sim, né? Da exatamente. execução do trabalho num todo, assim, né? É bem interessante isso, né? E veio crescendo, né? Algo que está em ascensão, né? Vem crescendo com o passar dos anos, e na medida que vem crescendo, também vem se surgindo, né? Dentro dessa área toda, novas profissões, né? Não apenas o técnico, mas aí vem o engenheiro de segurança no trabalho, que vai complementar todo o trabalho, que vai fazer toda a estrutura, né? Dentro do segmento de segurança de trabalho tem o SESMIT, monta-se a CIPA. Então, tem-se ali uma instituição, né, de pessoas que estão focadas e determinadas para cuidar da saúde, do trabalho, da execução, né? A empresa é quem tem que ter a primeira visão nesse contexto geral. Porque a empresa precisa entender que o trabalho precisa ser feito, executado com qualidade, que as pessoas precisam estar confortavelmente bem para trabalhar, sem se expor ao risco, né, sem que haja prejuízo humano e sem que haja prejuízo na execução do trabalho. Então cria-se, o segmento de segurança do trabalho, ele cria uma harmonia, né, na execução do trabalho, as obrigatoriedades da empresa, ele faz com que se crie uma harmonia, e essa harmonia é o que a gente entende como um ambiente confortável de trabalho, né? Eu cheguei a dar aula em alguns momentos, né? Eu dei aula em cursos pela Fundação Bradesco, fiz pelo Senac também, né? Em alguns momentos, assim, cursos livres, eu participei, eu atuei. Quando eu fiz o curso, na verdade, eu fiz focado, como eu falei que eu sempre vim estudando dentro daquele contexto no qual eu trabalhava, né? Então eu fiz muito focado, porque a gente trabalhava, por exemplo, na área de combustível, quando você trabalhava fazia um curso de movimentação e operação de produtos perigosos, para quem trabalha com caminhões transportando produtos perigosos, né? Chegou um determinado momento que ele precisava ter alguns cursos, algumas NRs, algumas normas regulamentadoras que ele precisava ter, né? Quem trabalha no posto de gasolina precisa ter, e a gente atuava muito nesse contexto, então veio a necessidade da gente ter esse conhecimento, para poder complementar as ações e as atividades que a gente exercia, né? Samir, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre as normas regulamentadoras, mas depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já aqui com o programa Milton Wolff, hoje entrevistando o meu amigo Samir. O Circuito Sesc de Artes 2026 vem aí para agitar sua cidade. Participe das atividades gratuitas de circo, teatro, música, dança, cinema, literatura e artes visuais. De 21 de março a 26 de abril, em 133 cidades. Confira a programação em sescsp.org.br/circuito. Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Apoio: Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. Realização Sesc. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você.
Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já, 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui com o programa Milton Wolff. Olha, você pode ver o programa do Milton Wolff no YouTube, lá no endereço lá, Ribeira Plus TV, e também no canal Expande 6.3. Toda terça-feira às 19 horas nós estamos aqui na TV Ribeira Plus, que conta um pouco das histórias do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo. Samir, vamos lá. Técnica de segurança de trabalho, NR. O que são as normas regulamentadoras na relação da segurança do trabalho? Para que as pessoas possam entender um pouco, Samir. E assim, os laudos, essas questões de melhorar a condição laboral, eu quero que você se aprofunde um pouquinho, por favor. Tá. As normas regulamentadoras, elas são específicas, né, Milton? Então, quando a gente fala segurança no trabalho, a gente está falando num todo. E aí a gente vai pegar as normas, aí a gente traz para uma atividade específica, né? Trabalho em altura, norma regulamentadora de espaço confinado, enfim, cada norma regulamentadora vai regulamentar, né, um tipo de trabalho. Trabalho que tem, por exemplo, contato com atividade insalubre. Também é uma norma que regulamenta. Isso. Várias normas regulamentam, né? Sim. Tem essa função, né? Mas sempre vai ter uma norma regulamentadora específica daquela atividade fim, né? É porque eu estou colocando, Samir, assim, porque às vezes assim, a pessoa trabalha em um determinado local e ela acha, e achar todo mundo pode, evidentemente, Sim, claro. E também todo mundo pode querer, tá tudo Claro, certo, tá né? tranquilo. Mas ela fala assim, não, mas o meu trabalho é insalubre, eu tenho que receber insalubridade. E não é bem assim. Né? Como é que é isso? Para isso, se existe um estudo, né? Então, dentro da atividade fim, se faz um estudo técnico, e aí é onde entram aquelas outras nomenclaturas de pessoas que atuam dentro da área do segmento de segurança do trabalho. Se faz um estudo técnico, tá? Esse estudo técnico, ele vai avaliar o percentual de periculosidade ou de insalubridade que a pessoa trabalha dentro daquele ambiente. Quando existe, certo, né? E aí sim, né, se a pessoa atingir, porque aí vem muito uma questão de empresa pública, empresa privada, algumas determinam 20%, algumas determinam 40%, então se tem um estudo, e esse estudo vai determinar o quanto é o percentual. E aí vai se fazer um trabalho, vai se apurar isso, e se dentro dessa apuração atingir, aí sim a pessoa vai ser beneficiada com isso. Mas o legal mesmo, né, assim, de um modo geral, Milton, é que as normas técnicas, né, elas trazem tudo que a gente precisa saber
dentro daquela atividade. Então isso é muito legal, né? Ah, eu quero saber sobre a atividade X. Vai ter uma norma técnica que fala tudo sobre ela, tudo, né? Onde os técnicos vão esmiuçar, onde os técnicos vão trabalhar, onde os técnicos vão apurar, né? E fazendo com que, óbvio, você está atendendo aquela norma técnica, você está fazendo com que a empresa, o trabalho, o serviço e o funcionário criem aquela harmonia da qual eu falei para você. Então isso é muito legal, né? A questão dos laudos, a questão de tudo que é feito, né? Tem muitos deles que são atividades corriqueiras, né? Do dia a dia, né? Então assim, muito vai da atividade, né? Hoje tem empresas que fazem um DDS, que é um diálogo diário de segurança, antes de iniciar as atividades, quando são atividades, né, externas, atividades que não são corriqueiras do dia a dia, né? Então pessoas que trabalham numa rodovia, né? Elas estão ali fazendo um trabalho, você passa um determinado horário, logo no início do trabalho, você vê que elas estão todas agrupadas ali, elas estão fazendo realmente um DDS da atividade que elas vão fazer. Ó, hoje a gente vai desenvolver isso, isso e aquilo, né? Diferente do que a gente fez ontem, né? Hoje a gente está numa área onde tem um barranco, hoje a gente está numa área que ocorre o risco de um desmoronamento, a gente está numa área que tem uma curva, onde tem uma incidência de acidente, a gente vai ter que sinalizar aqui, a gente vai ter que sinalizar ali. Então, é muito legal isso, né? Você começa a ver que existe uma identidade criada dentro de um segmento para cada tipo de ação da qual os funcionários têm que executar. Muito bom, Samir, muito bom. Samir, vamos falar um pouquinho de trânsito. Opa! De trânsito, né, Samir? Assim, eu queria explorar um pouco. A nossa região, evidentemente, ela, né, cresce. Sim. Nós temos municípios crescendo, não é? E a gente começa a perceber também que o nosso trânsito ele também começa a aumentar. Sim. Nós vamos pegar exemplo de Pariquera-Sul. Perfeito. Então nós temos lá, por exemplo, 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, para nós atravessarmos a Avenida Dr. Carlos Botelho, demora. Sim, não com toda nós certeza. também estamos vendo hoje lá em Pariquera-Sul uma obra sendo feita, já chegando na sua fase final, que vai facilitar o processo do trânsito na nossa cidade. Não é? Eu queria que você fizesse uma avaliação pela experiência que você tem, como é que, e assim, também no ingrediente desse assunto, dessa conversa, nós estamos vendo lá que o Poder Público Municipal já começou a se movimentar, organizando o trânsito do município, mudando o sentido de ruas, não é? Ou seja, já está prevendo que daqui a pouco a obra vai estar pronta, então nós precisamos nos organizar. Perfeito, ótimo. Né? Tem que ser feito assim mesmo, com antecedência. Mas também, por outro lado, está causando. Sim. Causando porque mudança, e todo o processo de mudança causa estranheza. Sim. E as pessoas começam a se movimentar, né? A minha rua não, aqui também não, eu vou ter que dar uma volta por lá. Ou seja, como é que a gente trabalha isso? Ou como é que você enxerga essa questão de forma que a gente possa contribuir um pouco com o entendimento disso tudo? A gente tem muita resistência à mudança, né, Milton? Esse é fato, né? Claro, a gente sempre, tem resistência, a vida inteira, né? qualquer área, né? A gente se acomoda e tá Uhum. tudo bem, né? Aí quando você começa a ver uma mudança, até você conseguir compreender a finalização daquilo, né? A conclusão daquilo tudo, né? Mesmo quando você compreende, você vê a conclusão, você vê que melhorou, você ainda tem um pouco de resistência da aceitação daquilo, né? Mas hoje, né, a gente tem que entender que o município precisa dessa evolução. E o município não cresce sem o trânsito. Então tem uma ligação muito interessante aí. O município não cresce sem o trânsito. Por quê? Aonde que nós tínhamos o maior problema de Pariquera? Avenida Dr. Carlos Botelho. Comércio centralizado, você vai abrir um comércio, eu quero na avenida, eu quero na avenida, eu quero na avenida, e a avenida lotou, né? E não tem mais lugar para onde ir. O comércio começou a migrar para as ruas ali, sentido rodoviária, né? Para as ruas de trás ali, o comércio foi migrando, o que é uma tendência normal, o comércio migrando devagarzinho e a cidade crescendo, só que ali nós temos um problema muito grande, né? O comércio começou a migrar para um lugar onde não existe estrutura física. As ruas são estreitas,
As ruas não comportam o comércio migrando para onde ele foi. Ele foi natural para onde ele não deveria ir, né? E aí, se o trânsito não levar o crescimento, ele não vai para o lugar certo. Ele vai na contramão, entendeu? Ele vai por quê? Porque tem um comércio nessa esquina, tem outro nessa esquina, eu vou colar o meu nesse da esquina do lado de cá. Agora o Milton quer fazer um comércio, ele vai colar no meu aqui, porque ele não vai lá do outro lado onde não tem ninguém, né? Então o trânsito precisa levar isso. Então o trânsito faz com que o crescimento da cidade caminhe junto com ele, né? Então eu acho que assim, a proposta hoje, se a gente olhar para Pariquera, ela é muito interessante e ela é muito importante. Eu fiz um estudo, né, há uns anos atrás, inclusive foi um TCC de uma das minhas pós, a de segurança, eu acredito, no trânsito, foi o tema, né? E eu fiz um estudo em Pariquera, né? Foi interessante eu apresentando lá, porque as pessoas, mas como que é o nome dessa cidade? Pacacuera, Piquiquera, até as pessoas entenderem, né? E aí compreenderem, né? E a gente mostrar que é um número pequeno de habitantes, mas que a cidade já estava estagnada numa única avenida, com o comércio condensado todo ali, e precisava crescer. Né? Na época, o estudo que eu fiz é totalmente absurdo em relação a hoje, porque na época eu medi volume de trânsito, eu medi trânsito nos horários de pico, eu levei todos esses números no meu trabalho, né? Hoje é totalmente diferente, né? Hoje o número é absurdo em relação ao que era na época, né? Mas assim, se você não faz essa estrutura viária, o trânsito continua preso ali onde ele estava, né? Hoje, agora, com esse novo dimensionamento das ruas, avenidas, a gente vai conseguir ver o comércio crescer. Agora o comércio aparece, porque agora nós vamos ter, né, uma avenida nova, ruas, né, com sentidos, né, únicos. Então uma rua vai, a outra rua sentido contrário, a próxima rua repete o sentido da primeira, né, como são em todas as cidades grandes, né, uma coisa assim normal, né, e que para nós ainda pode ter uma certa estranheza, mas é o importante, é o que a cidade precisa, né? Então, hoje você começa a ver, você que anda em Pariquera, você já começa a andar por essas ruas de avenida nova, você já começa a andar por essas ruas que vão ter os sentidos alterados e que já estão tendo, você já começa a ver que já tem um comércio novo aqui, tem outro comércio novo ali, já tem um comércio que saiu de lá e veio para cá, né? Então hoje você já está vendo isso. Agora o que acontece? Vai-se um tempo, né, Milton? Porque assim, se a gente pegar a avenida ali onde eu estou com a autoescola hoje, Avenida Dr. Fernando Costa. Dr. Fernando Costa. Se você pegar a Dr. Fernando Costa, o número de comércio que tem nela hoje é mínimo, porque ela era uma rua residencial. É mínimo, mas se você pegar há 2 anos atrás, já é muito. Sim, com certeza. Você já começa a enxergar esse crescimento que você está falando. Sim, com toda certeza, mas aí a gente olha para ela agora com um olhar diferente. Ela é uma avenida de sentido único, avenida que tem a Câmara Municipal, que tem o Fórum, né, que passa ao lado da Prefeitura. Sim. E aí você vai ver que o que acontece? Os moradores, né, eles já vão começar a adaptar as suas casas e vão começar a fazer já um ponto comercial, já vão começar a ter esse despertar, né? E isso faz com que a gente comece a ter maior número de comércios, aumenta a renda per capita do município, aumenta o emprego, e tudo isso vai caminhar a partir do quê? Do trânsito. Se o trânsito não levasse esses sentidos de circulação, a cidade continuaria estagnada da forma como estava, né? Então, embora tenha muita gente que critique, assim, tem os pós, os contras, tem, sempre vai ter, né? Mas eu hoje, particularmente, com um pouquinho de bagagem de conhecimento e formação na área de trânsito que eu tenho, eu vejo hoje que Pariquera tende a estar no momento de crescimento, de evolução, né? E que eu acho muito favorável para nós que somos moradores, né? A cidade está crescendo, a cidade está indo, né? Tá caminhando de um jeito bacana. A obra, conforme você mencionou, ela é uma obra extremamente necessária hoje, né? Ela vai dar vazão para o trânsito, ela vai fazer com que esse trânsito caminhe de uma forma melhor, né? A cidade dá um ar diferente na cidade, né? No meu ponto de vista, ainda falta uma coisa.
que seria o ápice da circulação viária em Pariquera, o deslocamento dos veículos grandes e pesados fora da cidade. Porque hoje ainda, né, se você for pensar, veículos de transporte de carga, caminhões, carretas, esses veículos que eles vão ter que passar por dentro da cidade, eles vão ter que vir pela avenida, eles vão ter que subir ali na lateral da praça, eles vão ter que passar pela Rua do Fórum para poder cruzar a cidade e sair. Tá ótimo, tá muito melhor do que era, porque eles tinham que passar pela avenida de qualquer forma, tá ótimo, né? Mas seria o ápice, assim, né? Criar um trajeto de circulação. Eu já até dei, né, algumas ideias, assim, de algumas visões que eu acredito que sejam legais, né, para isso, e que consiga tirar esse trânsito dos veículos pesados. Se você tira o trânsito dos veículos pesados da área urbana ali, aí sim, aí você domina isso de um jeito legal. E você falou dos horários de pico no final da tarde. Rapaz, 7 horas da manhã, atravessar a avenida, também. Principalmente quando você desce a Expedicionários ali, que é o hospital. Por quê? Eu enfrento isso todos os dias, 7 horas da manhã, quando eu vou levar as crianças na escola. E eu desço ali, né? Eu já não estou descendo, já estou cada dia fazendo uma rota diferente. Hoje eu encontrei uma mais... Começa a fugir, né? Hoje eu já encontrei uma mais confortável um pouquinho, né? Mas ali tem um problema que 7 horas da manhã é o horário que todo mundo está entrando e saindo do hospital, é troca de plantão. E a escola do outro lado. E a avenida, o pessoal passando. Rapaz, você vê cada atrocidade acontecendo naquele cruzamento ali, ó, da Expedicionários com a Dr. Carlos Botelho. Tem que ficar muito atento. Meu Deus, perigosíssimo aquele cruzamento está hoje, né? Mas eu acredito que é um tempo, né? Sim. E que daqui a um tempo, assim que essas avenidas, essas vias, elas começarem a ter realmente o trânsito direcionado para elas, eu acredito que a gente vai ter uma melhora, assim... Se reorganiza, extraordinária, né? Em Pariquera. Também acho isso. Samir, vamos falar de uma outra coisa agora. Aí nós vamos brincar um pouco, porque eu também estive lá, onde você esteve aqui, né? Nessa parte da nossa conversa, que foi lá na Rádio Ilha FM. Que gostoso. Do nosso grande amigo Paulinho do Som da Ilha, que tem lá a associação, né? Que ele faz parte da associação da Rádio Ilha FM. E você teve um programa lá, como é que foi? Conta para mim isso aí. Então, eu gosto muito, né? Eu acho que comunicação, eu acho que é algo extremamente importante. E sempre gostei, porque sempre faz com que a gente se policie muito, né, Milton? Na forma de falar, eu acho que isso ajuda muito a gente no dia a dia. Mas isso começou em 96, a paixão pela rádio começou em 96. Em 96, Pariquera teve a primeira rádio comunitária, né? Era uma rádio que foi montada pela Mauri Guatura na época. Sim. Lá no morro. Grande Mauri Guatura. Lá no morro que eu moro até hoje. Muito bem lembrado, rapaz. Lá no morro que eu moro até hoje, uma casa que era alugada do meu pai, pro Mauri. Uhum. E ele montou a primeira rádio comunitária em Pariquera, frequência 101.9, em 96. E ali, eu não sabia nada de rádio, mas comecei a estar junto com monstros na época ali, que já trabalhavam há muito tempo, né? Comecei a aprender um pouquinho com um, com o outro, comecei a tomar bastante gosto. Em 97, a Mauri Guatura montou uma rádio comunitária, a primeira também em Eldorado. Fui para lá, trabalhei um ano lá com ele, em 97, o ano inteiro. Estudei meu terceiro ano do ensino médio, em 97, em Eldorado, trabalhando, fazendo rádio lá. E comecei a aprender e gostar bastante, né? E depois disso, em 97 eu voltei, porque aí foi quando eu terminei o ensino médio que eu falei para você que eu vim para fazer o curso e começar o segmento da área de trânsito, né? E depois disso, eu tive um tempo de novo começando a trabalhar e me aproximei de novo, comecei a trabalhar com o Paulinho no Som da Ilha, na verdade, né? Uhum. Comecei no Som da Ilha, mas na época que a gente carregava aquelas caixas gigantescas, fazia os eventos, né? Eu lembro do Som da Ilha quando o Paulinho tinha o primeiro caminhão do Som da Ilha. Hoje o Som da Ilha é uma das maiores empresas do Brasil. E nós temos orgulho. Realização de eventos. Sim, nós temos orgulho de dizer que é de Pariquera, né? Uma empresa da nossa cidade, né? Muito bacana. Paulinho é um amigaço até hoje, né? E comecei a trabalhar com ele. E nessa de trabalhar com ele, fazer evento, corre para cá, corre para lá, a rádio, né? Foi a época que ele conseguiu constituir a rádio de forma legal. E comecei a trabalhar lá. Eu já tinha tido essa experiência, né? Antes.
e já estava envolvido, eu estava no Som da Ilha, estava junto com eles trabalhando já na época, e aí a gente colocou o Samir lá, com um horário, pra brincar um pouco. E eu fiquei um tempo lá, Que foi legal, muito bom, Samir, cara, foi muito Samir. gostoso, muito bom. Samir, vamos agora a um assunto que está aí no dia a dia, que as pessoas ainda estão meio, né? E para a gente estar chegando no final do programa também, né? Que é a questão do novo sistema da Carteira Nacional de Habilitação. Perfeito. Como é que eu faço agora, Samir, para eu tirar uma carteira de habilitação? A habilitação hoje, eu vou voltar naquela palavra que eu usei no bloco passado, falando sobre frustração, né? Hoje frustra muita gente o novo modelo de habilitação. Por que eu falo isso para você, Milton? Porque a gente entende que o sistema hoje está colocando nas ruas cada vez mais pessoas com menos capacitação, cada vez menos capacitadas, né? A gente não tem muito... posso dizer despreparados, né, Samir? Despreparada, sim. A gente não tem muito o que fazer. A legislação, ela foi criada, né, em dezembro agora do ano passado, é a Resolução 1020, criada, colocada em vigor, e hoje a gente atende essa resolução, né? Essa resolução, ela tirou um sistema de primeira habilitação que era constituído daquele curso que eu falei para você, de 45 horas aula, né, que a gente tinha um tempo legal, assim, bacana, né, para a gente poder passar conhecimento, trocar conteúdo com os alunos, né, passar um pouquinho da bagagem que a gente tem, tirou. Então hoje o processo de habilitação não tem mais o curso teórico, você faz ele pelo aplicativo. Antes a gente gastava ali 1 mês, 15 dias, 2 semanas, ou até 1 mês, dependendo da formatação, para fazer um curso teórico. Hoje você faz em aproximadamente 40 minutos pelo aplicativo no seu celular e conclui o curso teórico e está pronto, né? Então o processo ficou muito rápido e muito ágil, o que também diminuiu o custo, né? E além de reduzir o curso teórico no processo de habilitação, também reduziu a quantidade de aulas obrigatórias, né? Essa questão de aulas, eu que trabalho há muitos anos nesse segmento, eu acompanhei muito isso, né? Teve um período lá no passado que eram obrigatórias 5 aulas para você tirar a carteira de habilitação. Com o passar do tempo foi para 10, depois foi para 15, depois foi para 20, depois foi para 25, depois entrou o simulador e tirou 5, era 20 mais 5 do simulador, né? Depois o simulador caiu, ficou às 20. Até o ano passado eram obrigatórias você fazer 20 aulas de carro, 20 aulas de moto, para você estar preparado e prestar o exame final para obter a sua carteira de habilitação, né? E aí, qual foi o foco do CNH Brasil, do programa CNH Brasil? O foco era pegar as pessoas que já estão dirigindo, que já estão no trânsito, dirigindo, pilotando, sem habilitação, e dar a essas pessoas a oportunidade de conseguir a sua carteira de habilitação num tempo mais rápido e com custo menor. E realmente a proposta foi boa, foi legal, entrou em vigor, né? E hoje tem essa opção. Se você não tem habilitação, você chega na autoescola hoje, né? A gente instrui você o passo a passo, você baixa o aplicativo, você linka lá no seu Gov, você já faz o curso teórico, você já finaliza, já faz a validação do seu certificado no portal do Detran, a gente já agenda seus exames médico e psicotécnico, já agenda a prova teórica, voltou da prova teórica, tudo coisa que você faz assim em dias, num período muito curto de tempo, né? Aí você voltou da sua prova teórica, Milton já dirige, só precisa da carteira de habilitação, 2 aulas é obrigatório. Você vai fazer 2 aulas para que o instrutor te passe tudo que é cobrado no dia do exame, e daí no dia do exame você vai lá, faz o exame final e está habilitado. Então o processo se tornou muito rápido, porém é um processo que se tornou muito rápido para quem não precisa passar pelo processo de aprendizagem da autoescola. Só que nós temos um entendimento muito complexo ainda sobre essa questão, porque tem muita gente que não conseguiu entender a proposta do CNH Brasil. A proposta era atender as pessoas que estão dirigindo sem habilitação, né? Mas tem gente que ainda não dirige, tem gente que não conhece, tem gente que não sabe, tem gente que precisa aprender tudo ainda, né? E elas chegam hoje na autoescola para tirar a habilitação com a gente e falam, não, mas eu quero esse programa mais rápido aí, que é mais barato. Não, realmente, ele é mais barato. Só que você já dirige? Não. Você já sabe andar de moto? Não. Então você precisa contratar um plano
que ele traga mais aulas para você estar melhor preparada, não apenas para o exame final, mas para o trânsito no contexto geral. E muitas pessoas não compreendem. Não, eu quero esse mais barato aí mesmo. Aí as pessoas não compreendem, às vezes, que isso vai gerar uma reprova no exame prático, e isso às vezes acaba ficando até um pouco mais caro, né? Tem uma proposta... E frustra também. Frustra também. Tem uma proposta, né, da própria Resolução 1020 que fala que... trazendo, né, as diretrizes para os estados atuarem, né, e aí dentro dessa proposta fala que a primeira reprova o candidato não paga, que tem uma isenção de taxa, não está sendo operacionalizada, então ele tem que pagar a reprova, né, então a gente tenta colocar esse conhecimento, né, isso é um trabalho que a gente está fazendo hoje no balcão, quando as pessoas chegam, quando buscam, né, esse orçamento conosco hoje, como que funciona o processo. A gente tenta desenhar esse processo de uma forma bem bacana para as pessoas, né? Essa está sendo a nossa luta diária hoje, né? De levar essa conscientização, de fazer as pessoas compreenderem, né? O quanto é importante, né? Contratar um pacote melhor, estar mais bem preparado para o trânsito, porque com o trânsito não se brinca, né, Milton? O trânsito ele é muito agressivo. E aí também você vai ter a garantia de que você vai passar lá no exame. No né? exame final, melhor, claro. Você preparado, claro. Para quem não conhece, não sabe, evidentemente, né, Samir? Claro, mas o legal é que tem pessoas muito conscientes. Claro que sim. Eu tenho pessoas que hoje chegam no balcão para conversar com a gente, saber sobre habilitação, um pai que vai levar um filho, uma filha, uma esposa, uma mãe indo, né? Não quero isso daí não, eu quero um pacote melhor, claro. Com uma quantidade de aulas melhor, porque eu quero ela mais bem preparado para o trânsito. Nós temos essas pessoas hoje com mais consciência. Temos. Samir, muito obrigado, nós chegamos aqui ao final do nosso programa, tá? E assim, olha, você pode acompanhar o programa do Milton Wolff lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também no canal Expande 6.3. Encerramos aqui mais um programa. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. O Circuito Sesc de Artes 2026 vem aí para agitar sua cidade. Participe das atividades gratuitas de circo, teatro, música, dança, cinema, literatura e artes visuais. De 21 de março a 26 de abril, em 133 cidades. Confira a programação em sescsp.org.br/circuito. Circuito Sesc de Artes. Arte na rua para todas as pessoas. Apoio: Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. Realização Sesc. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expande está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40.
Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.